Oi, pessoal, boa tarde a todos. Obrigada pela participação novamente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre a LGPD, especificamente para a área da saúde. E por que que existe essa particularidade? Porque a área da saúde trata de dados que são considerados sensíveis, que daqui a pouco a gente explica melhor o que que são. Mas na medida em que a gente tem uma atenção maior para um tipo de dado, me parece também que é um prato cheio para que esse tipo de empresa que trata de dados sensíveis sejam os primeiros a sofrerem algum tipo de ação civil pública, fiscalização, ou mesmo muitas demandas dos próprios titulares, como a gente já tem visto com alguns clientes. Então, acho que por isso a relevância do tema. E vamos lá, quem quer começar explicando talvez o que sejam dados sensíveis? Eu começo, Liliana. Vai lá. Então, para a gente começar esse tema, é importante compreender o que é um dado pessoal sensível, né? Então, consta na LGPD a definição de dados pessoais, que é qualquer informação que se refira a uma pessoa que permita que ela seja identificada ou identificada. E também, com relação aos dados pessoais sensíveis, estes se referem a certas situações de natureza existencial em que o conteúdo pode levar a um tratamento discriminatório. Então, são dados sensíveis, por exemplo, conforme consta na LGPD, um dado pessoal referente à saúde, à vida sexual, um dado biométrico, um dado genético, todos estes, quando vinculados a uma pessoa física, que é o titular do dado pessoal, por exemplo, um paciente ou um colaborador de um consultório médico odontológico. E aí, então, quando tem... Opa! Nossa, está me dando eco. Acho que desliguem os microfones, pessoal. Quem não estiver usando isso, beleza, deu chiado. E em relação a esses dados daí, o que a gente tem que fazer? Não pode mais usar? Pode usar? Tem algum princípio que cuide ou não? Como é que vamos explorar Na verdade, um assim, vamos falar um pouquinho dos princípios, então. Então, quando a gente está falando de dados pessoais sensíveis, a gente precisa pensar primeiramente no princípio da necessidade, né? Então, qual é a necessidade da gente coletar esse dado? Né? Então, muitas vezes, quando a gente vai preencher essas fichas em hospitais ou clínicas, eles pedem milhões de dados, né? Eu já me deparei com uma pessoa pedindo passaporte. Qual é a situação, né? Para que ele precisa saber o número do meu passaporte para fazer um exame de sangue? Isso não vai impactar. Então, qual é a necessidade desses dados? Quais são os dados que realmente precisam constar, né? Que precisam ser coletados? Porque todo dado coletado, ele precisa ter uma finalidade, né? A gente precisa saber qual é a finalidade, para que é usado aquele dado. Então, sim, eu preciso do nome, eu preciso do CPF, né, para identificar a pessoa, eu preciso saber quantos anos ela tem, se é do sexo feminino ou masculino, porque em alguns exames, né, a gente precisa dessa informação para conseguir dar um diagnóstico mais preciso do exame que a pessoa está fazendo. Mas, então, a gente sempre tem que pensar na necessidade e na finalidade dos dados coletados. A gente pode sair coletando aleatoriamente todos os dados, ainda mais que a gente está tratando de dados sensíveis, dados de saúde. Então, tem que tomar um cuidado muito mais especial do que a gente já está tendo com os dados normais, né? Com os dados pessoais que a gente trata para outras finalidades. Então, os dados pessoais sensíveis, a gente tem que sempre pensar nesses dois princípios, o princípio da necessidade e da finalidade. Por que eu estou coletando o dado e qual é a finalidade que eu vou usar esse dado? Se ele não tiver uma finalidade específica, não coleta, né? Porque senão você tem que fazer o tratamento desse dado, certo? Exatamente. Fazendo gancho, fazendo gancho nessa questão. Só um minutinho, Letícia, só um pouquinho. Sim. Em relação a isso, Eli, queria só complementar exatamente o que você falou, que é o outro lado da coleta irresponsável do dado. Como você falou, coletou, tem que tratar. Esse caso do passaporte foi um caso que eu sempre conto, né? Eu fui fazer um raio-x e pediram o passaporte. E aí a menina falou, não precisa preencher. Ok, não preciso preencher. E se por acaso eu tivesse com o meu passaporte em mãos e preenchesse, o risco de um vazamento de dados daquela clínica que tem até o meu passaporte cada vez aumenta mais. Então, a gente também tem que olhar, não só pelo olhar do titular, eu não quero que usem o meu passaporte para uma bobagem,
mas também para o lado da empresa. A clínica ali, ele fala, não, eu não vou coletar, porque como ele falou, se eu coletar, eu vou ter que dar uma finalidade. Tem que tratar o dado, né? Vou ter que tratar, e vou ter que encaixar numa base legal. Letícia, quer emendar aí? Quem sabe você já aproveita e fala de base legal também? Isso, só queria fazer um gancho, né, nessa questão dos princípios e justamente saber quais dados coletar, porque para legitimar o tratamento desses dados pessoais sensíveis de saúde, a gente precisa encaixar em uma base legal, né? Então, no caso da área da saúde, eu trago para discussão duas bases legais, que são a tutela da saúde e a proteção da vida e saúde do titular ou de terceiro. A tutela da saúde ela é uma base legal que é destinada especificamente para procedimentos realizados por profissionais de saúde, né? Então, também serviços de saúde, autoridade sanitária do Estado, né? Então, aqui, um exemplo que a gente pode dar para um caso, né, em que a gente pode aplicar a tutela da saúde é o atendimento de coleta hospitalar por um laboratório, por exemplo. Aqui nós podemos aplicar a tutela da saúde. E essa outra base legal, que seria a proteção da vida e saúde, um exemplo que a gente pode dar é quando ocorre um acidente e o titular ali está inconsciente e os socorristas precisam verificar a documentação dele, fazer diversos exames, enfim. Então, para este caso, nós utilizamos a proteção da vida e saúde. Por que eu digo isso? Porque isso se contrapõe ao consentimento, né? Nós temos que relembrar que as bases legais, não existe uma hierarquia entre as bases legais, elas coexistem, né? Então, obviamente que para um caso de um acidente, eu não consigo coletar o consentimento desse titular, né? Então, por isso, eu consigo aplicar a proteção da vida e saúde para aquela pessoa que está ali, naquela situação, né? Então, para esta área, né, para esse nicho de saúde, nós podemos aplicar, além das outras bases legais, estas duas específicas, que é a tutela da saúde e a proteção da vida. Isso aí, até, Letícia, esse exemplo que você deu, no caso de uma emergência, tem um caso real que eu acompanhei, que foi uma academia de ginástica de São Paulo, dessas chiques, que você coloca o dedo na esteira ali, em cada aparelho, e ele sai todo o seu histórico. O que você fez, quantas calorias você perdeu, como é que estão os seus batimentos cardíacos, tudo. E tinha um senhor frequentando essa academia com uma namorada muito mais jovem que ele. E o senhor foi nesse aparelho, ou em algum deles, e passou mal e desmaiou. E a academia imediatamente fez os primeiros procedimentos e já chamou, enfim, SEAT e SAMU e levaram o senhor. E na hora de levar, a secretária apertou lá na ficha dele e tirou todo o histórico de saúde dele que tinha e entregou para a namorada, que foi junto com o senhor na ambulância. E o senhor melhorou, enfim, não foi nada demais, mas ele quis processar a academia falando o seguinte: eu não queria que a minha nova namorada soubesse o meu histórico de saúde, enfim, problemas dele. E aí ele falou da LGPD, inclusive eu sou titular de dados e eu não autorizei que compartilhasse os meus dados de saúde, mas obviamente nesse caso está mais do que explicado. Foi no desespero e a menina fez bem e fez certo. Então é dado de saúde, me lembrei. Evandro, por que você está tão quietinho hoje, Evandro? A Letícia trouxe duas bases legais aplicáveis. Eu acho importante a gente destacar que existem duas que não são aplicáveis, né? A lei traz lá o rol de bases legais, mas especificamente para dado sensível, a gente não tem o legítimo interesse e não tem execução de contrato, né? E principalmente a execução de contrato, que para dado pessoal de forma geral é bastante utilizado, mas especificamente para dado sensível, a gente não tem essas duas bases, né? E eu queria já emendar no tratamento dos dados sensíveis, e especificamente de saúde, é importante ter atenção também ao que diz a Agência Nacional de Saúde, né, que é quem vai regular a relação aí de planos de saúde, segurança privada, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa, né, vai cuidar do controle sanitário. Então, esses dois órgãos vão trazer normas que podem ser utilizadas como base legal, e daí
e entraria a questão de a base legal, obrigação legal, e tem que se atentar também ao que prevêem os órgãos de classe, né, como o Conselho Regional de Medicina, Odontologia, Farmácia, que também vão dispor aí de regulamentos próprios que servirão como base legal, né, fundamento para justificar a obrigação legal. Exatamente. E a nossa estagiária, o que estudou sobre o tema, a doutora Thaís Forlin, que está quietinha? Está sem som, Thaís? Então, como foi dito aí, precisa de muitos cuidados em relação aos dados pessoais em todas as fases, na coleta, uso, compartilhamento. Então, eu vim falar um pouco sobre o que a lei proíbe. E ela proíbe expressamente a comunicação e o uso compartilhado desses dados pessoais sensíveis em relação à saúde, que muitos deles são sensíveis, eu falo os dados pessoais e os sensíveis, e é expressamente proibido o compartilhamento de todos esses dados, a não ser em 3 situações. Quando a finalidade do compartilhamento desses dados é para prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde em casos de diagnóstico e terapia, por exemplo. Tudo isso em prol dos interesses do titular dos dados. Esses dados nunca podem ser compartilhados por vantagens econômicas ou qualquer tipo de coisa, só nessas 3 situações que a lei permite, e tirando isso, não pode compartilhar de jeito nenhum esses dados pessoais, principalmente pela maioria ser sensível. Exatamente. Doutora Amanda, eu seus ia falar, cachos no cabelo hoje. Essa nossa discussão é muito rica e eu acho que a gente também nunca olhou tanto para a saúde. Eu, pelo menos, nunca, nesses 2 anos de pandemia que está todo mundo vivendo, essa nova realidade, a gente fala muito em saúde, a gente tem prestado atenção, a gente vê a pessoa mais simples do mundo sabendo o que são protocolos de segurança e etc e tal. Então, é um mundo complexo, tem todas as regulamentações específicas, igual o Evandro comentou ali, né? Tem todos os órgãos regulamentadores e o número de prestadores de serviços, eu acho que as empresas são muitos prestadores de serviços. Então, se a gente pensar qual a diferença do projeto de adequação de LGPD para um grande hospital e para uma clínica pequena, médica, hoje em dia a gente não tem essa diferenciação na lei. Então, a princípio, é como se a gente dissesse que é a mesma coisa, todo mundo vai fazer igual, independente do seu tamanho. Mas a gente sabe que tem como você fazer um caminho observando a finalidade. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que vejam, se eu tenho mais ou menos prestadores de serviços, talvez os meus processos internos sejam muito maiores ou mais simples e menos complexos, mas o ponto de partida do projeto é o mesmo, independente do tamanho. Que é fazer essa avaliação interna, que é o que a gente fala sempre aqui, identificar quais são os dados que são utilizados e como que eles estão sendo protegidos. Eu acho que medidas de segurança vão ter que ser pensadas para todos os portes de empresas aí do ramo da saúde. É verdade. E, assim, eu acho que, além disso que você bem pontuou, Amanda, para a nossa equipe, a gente discute muito plano de dados pessoais sensíveis, porque, vocês bem sabem, a gente está fazendo adequação de mais de 80 laboratórios e hospitais, e já fizemos de grandes redes de farmácia. Então, a gente roda e os dados sensíveis caem no nosso colo de novo, né? Então, acho que é um tema que a gente olha também com muito, muito cuidado, porque a gente está trabalhando com muito afinco em relação a isso. E uma coisa que as empresas que não são do ramo da saúde me falam muito quando eu falo, tem dado sensível que transita na sua empresa. Eles falam, não tem. Vocês acham que alguma empresa, que seja uma transportadora, uma empresa de ônibus, um escritório de contabilidade, essas vocês acham que tem dado sensível? E aonde que tem nessas empresas? Todas têm. Com Aonde, certeza. Amanda? Desde o atestado médico que ele recebe do colaborador, os exames admissionais que tem que fazer. Exatamente. Todo mundo Então, tem.
Só que as pessoas não enxergam isso. Então, quando a gente fala de dado sensível, eles já falam, na minha empresa não tem. Daí eu falo, e dado de criança e adolescente? Na minha empresa não tem. Daí eu falo, você não tem nenhum colaborador que tenha filho menor? Tenho. Eu falei, você acha que o teu RH não cobrou porque tem obrigação legal de colocar lá no E-Social e salário família? Os dados, é mesmo. E não tem menor aprendiz. Não tinha pensado. E dado de saúde, então, dado sensível, assim, eles vêm com a resistência. Não vai chegar em mim, não respinga. Mas as empresas não observam que todas elas têm. Muito legal. O que mais, pessoal? Mais alguma coisa que vocês lembrem? A gente tem que trazer umas dicas. Opa, Só boa! fazendo uma pequena observação, acho que isso já entra nas dicas também, mas é interessante que os laboratórios, né, ou mesmo os hospitais se atentem aos formulários, né? E façam essa verificação, revisem esses formulários, né? Atrelado aí ao princípio da finalidade e necessidade, principalmente, né? Os dados que eu coleto hoje, realmente, todos esses dados que eu coleto, eu preciso para fazer um exame ou não? Né? O meu formulário de entrada no hospital, eu preciso de todos esses dados ou não? Então, realmente, acho que, como uma dica, daí a Amanda pode prosseguir, eu acho que Não, mas é bem isso, essa revisão. Revisão dos formulários e entre outros documentos, né? Sim, deve ter. E os prontuários, né? Tem muitos documentos, eu acho que na área de saúde que são obrigatórios. Eu tenho que guardar. Tudo bem, você tem que ter, você tem que guardar, mas a forma como você vai fazer isso vai ditar a segurança que você está dando para aqueles dados que estão ali. E aí entra, acho que, conscientização e bastante treinamento também, né? E também, voltando naquele tema, né, Amanda? Precisa guardar? Tem documentos que talvez precise guardar para sempre, outros por 30 anos, 5 anos, 10 anos, mas o que tiver uma possibilidade de descartar depois de 5 anos, não espere o sexto ano em diante, porque você está gerando uma vulnerabilidade desnecessária. Então, onde que entra a história dos documentos que vocês bem colocaram? A política de descarte. Aí a importância dessa política, que eu não sei, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu não me lembro de alguma empresa que a gente tenha visto até hoje que tenha uma política de descarte. Não tem, é novo. Tanto o descarte quanto a devolução também, né? Eventualmente, eu não tenho mais que fazer a guarda disso, eu vou atrás do titular e vou devolver para ele, né? Esse documento, exames, eu não sei. É que deles falar, mas esse titular aqui eu não tenho mais contato há 25 anos. E será que precisa ter documento de 25 anos? Né? O que mais, pessoal? Mais dicas, gostei das dicas. Com relação ao consultório. Pode falar. Um consultório médico odontológico, por exemplo, um exemplo de pequeno consultório. Normalmente você vê na mesa da recepção, pelo menos eu já me deparei em vários casos, e tem uma agenda aberta com os nomes e horários de vários pacientes. Então eu entro no consultório, dou minha carteirinha do plano de saúde, tem como eu visualizar os nomes dos próximos pacientes. Então, isso é uma falha de segurança da informação e é muito relevante que seja implementada, que tenha uma política de mesa limpa, né? E com isso está atrelado à conscientização dos funcionários, né? Dos colaboradores, do consultório, do médico, do dentista. Isso é muito importante. Não, e eu me lembrei de outro que vem bem nessa linha também, a Eli, que é a mais antiga aí comigo, a Levandro, vocês vão lembrar daquela situação. Mais antiga, mas é porque eu não sou velha, tá, gente? Eu sou mais antiga porque eu trabalho há mais tempo. Foi isso que eu quis dizer, desculpe. Mas você lembra, Eli, acho que o Ivan também deve lembrar, um cliente nosso, ele é médico, ele tem um laboratório dentro de um hospital, e aí ele chegou um dia no laboratório e ele coletou material para exame de um político muito conhecido aqui no Paraná. Tá bom, e claro, dependendo da pessoa, chega, talvez no Rio de Janeiro, aí, Paula, você que é do Rio, talvez não, mas aqui em Curitiba chegou um global, um político, todo mundo fica olhando, né? A Thaís corre pedir autógrafo lá, né, Thaís adora ver famosos, nós não somos acostumados.
Chegou o político lá, já foi aquele Buchicho, tá? Um político muito conhecido, fez a coleta de material. Sei lá, uma semana depois, esse médico entrou no laboratório dele, todas as pessoas esperando para coletar material, células, sangue, assim, sentadinhos. A secretária falou bem alto: doutor, o senhor viu o resultado do fulano? Viu que bom que ele não é câncer? O nosso cliente, ele ouviu, que ele não olhou para trás e passou. Ele falou: não é possível que ela abriu o resultado, a minha secretária abriu o resultado e ainda soltou isso na frente de todo mundo. E se fosse câncer, ela também teria dito, né? O senhor viu que o fulano está com câncer? Óbvio que ela teria dito. Quando ele chegou na mesa dele, disse que ele começou a procurar o papel, ele achou que vinha naquele envelope e não achou com o resultado. E ligou, interfonou, falou: fulana, cadê o resultado? Aí ela falou: tá no grupo do WhatsApp. Tinha um grupo de WhatsApp do laboratório, que era lá de Minas, que distribuía, então eles coletavam material aqui e mandavam para lá. A secretária, que tinha acesso, o médico nem tinha, e as secretárias do Brasil inteiro, de vários outros médicos também, entram lá e o laboratório disponibiliza resultados, Hospital Santa Cruz, Curitiba, Hospital, sei lá, eu falei Santa Cruz até existe, não é esse que eu estou falando, Hospital São João do Deus me acuda, em Paranaguá. E aí, acreditando que só as pessoas interessadas baixam os resultados, mas todos têm acesso. Então, o que ele disse? Ele falou: olha, se ele tivesse câncer, talvez a mídia soubesse antes dele. E assim, se for uma pessoa famosa, entra a Anitta no consultório e vai... Você acha que o pessoal não vai ficar... Vamos querer ver o resultado? Todo mundo tem acesso. Então, assim, por isso que eu acho que eles são muito visados, a área da saúde, porque existe um descompasso entre a segurança e a privacidade e o que é tratado hoje. Então, eu não sou contra que a NPD olhe para isso e a ação civil pública, porque precisa ter cuidado. Então, eu me lembrei desse caso. Mais alguma coisa, pessoal? O que mais? Eu queria só comentar sobre os contratos, que eu acho bem importante, né? Às vezes acontece de ter algumas parcerias, convênios entre empresas e laboratórios, né? É interessante que esteja bem amarrado no contrato, a questão da confidencialidade, principalmente, né? Porque muitas vezes esses laboratórios repassam os laudos de exame direto para a empresa conveniada de seus colaboradores, né? Então, é muito importante que esse contrato esteja bem amarrado e que realmente as disposições ali sejam cumpridas, lógico, né? Mas que contenha uma cláusula de confidencialidade, de responsabilidade, enfim, também é questão contratual aí. Exatamente. Seguindo o gancho da Letícia, uma outra dica para as clínicas é essa questão de, eu posso pegar o resultado do meu exame no site, né? Então, vamos lembrar que a gente precisa ter um aviso de privacidade muito bem escrito lá e de fácil entendimento para quem vai entrar para pegar o exame no site. Lembre-se que a gente tem idosos que, para eles, algumas palavras são... como que fala? Grego, eles não vão entender, então tem que deixar são claro. Estranhas a realidade, são estranhas a realidade deles. E hoje, né, em virtude de pandemia e tal, eles também estão acessando esses exames pelos celulares e pelos sites. Então, tem que ter esse aviso de privacidade, né? Fazer ali nesse aviso quais realmente são os dados que eles estão coletando, para que estão coletando, né? Volta lá no que eu falei no começo do nosso vídeo. No princípio, né, da necessidade, da finalidade, principalmente da transparência, né? O dar transparência para o usuário é importantíssimo em questão de saúde, né? Para ele se sentir seguro e conseguir dar essas informações que as pessoas precisam para fazer os exames, mas saber que aquilo está sendo cuidado realmente com zelo, né? Então, eu acho que essa dica do aviso de privacidade é muito importante para todos, né? Não só para grandes hospitais, grandes clínicas, mas para o pequenininho lá, que também muitas vezes pede, não, o senhor entra no nosso site, o senhor preenche lá, né? Mas preenche, mas e daí, né? Então, vamos tomar cuidado com esse aviso de privacidade, que eu acho que é uma dica que fica para todo mundo. Mesmo se a organização for pequena e não tiver um site, é interessante que o aviso de privacidade seja na forma física, para mostrar aos pacientes, que são titulares de dados,
como que essa organização, esse pequeno consultório, ele coleta os dados, se compartilha os dados, com quem compartilha, para eles terem uma segurança que os seus dados estão bem garantidos, né? Há uma segurança da informação. Dá uma segurança da informação, né? Isso mesmo. Exatamente. Ótimas dicas, pessoal. Vocês não acham que, além, a gente fala bastante da mudança da cultura da organização, da empresa, mas eu sinto que os titulares também vão ter que se abrir, né? Tirar essa resistência, porque muitas coisas, muitas mudanças para proteger o dado do titular vai ter, né, vai levar a atitudes diferentes do que a gente estava acostumado. Então, eu estava acostumado eu não pegava os resultados dos meus exames, ia direto para o meu médico. Tem gente que não se importa, tem gente que se importa. A partir do momento que a gente vai falar assim, olha, o ideal é que tenha uma ciência sobre isso, o titular também vai ter que saber que ele é que vai ter que abrir o exame dele e levar até o médico na hora da consulta. Então, acho que vai ter um trabalhinho aí para os dois lados, porque acho que não é justo também a gente, né, ficar pensando só no tudo que a empresa tem que fazer. O titular também vai ter que... É o aculturamento, né? O aculturamento das duas partes, né? Global, o titular, né? Como a gente fala, do controlador e do operador, né? Uhum. Então, todo mundo vai ter que ter essa visão, né? Hoje a gente ainda peca um pouco com isso, né? A gente vai e aí a pessoa pede o dado, é cômodo, você fala, tá bom, né? Muitas vezes você está com pressa, você nem pensa. Depois você para e fala, meu Deus, mas isso tem que ser um aculturamento de todo mundo, né? Então... Acho que vale a pena aí... Não, pode falar, desculpe. Acho que vale a pena aí todo mundo estudar um pouquinho sobre a LGPD, né? Ela, apesar de as pessoas acharem que ela é nova, né? Ela não é tão novinha assim, mas eu acho que tanto o titular do dado quanto a pessoa que vai coletar os dados, ela precisa ter o conhecimento por que está fazendo e o titular saber o porquê que está, o que ele realmente, quais são os direitos dele, né? Por que ele pode entregar esses dados, sim ou não. A minha mãe é uma, que a Thaís bem conhece ali, ela adora a secretária do médico que passa para ela a foto do resultado do exame que ela pede, não sei o que, claro, e você se coloque na posição da secretária, vai deixar de fazer isso para uma senhora de 80 anos, que vai lá há 10 anos. Não vai, né? É o treinamento. Mas tem que tomar esse cuidado. O treinamento, a gente sempre bate muito nessa tecla, né? Eu acho que é uma questão que a gente precisa deixar muito claro, né? A gente deixa isso claro para os nossos clientes. Não adianta nada fazer toda essa adequação, né? Cuidar dos dados, fazer política, fazer procedimento, se lá na frente o povo não tiver esse treinamento, né? Sem treinamento, não vai ter a melhoria que a gente imagina, né? E aí vai ser só uma LGPD no papel para inglês ver. Show, pessoal. Mais alguma coisa? Nossa, não, muito né? conteúdo. Já falamos. Evandro, falou alguma coisa? Não, eu só queria destacar que tem algumas coisas, algumas questões, e principalmente esses temas mais polêmicos, que a gente ainda tem que esperar aí a manifestação, aguardar a autoridade nacional, né? Questões aí, algumas questões de base legal, qual seria a mais adequada, enfim, é aguardar aí algum posicionamento, alguma manifestação da NPD. A gente tem que fazer, mas a gente não sabe se está fazendo o correto, nesse sentido, né? A gente vai aguardar não para fazer adequação. Não. Tem que adequar, mas daí a gente vai ver se o que a autoridade nacional falou é aquilo mesmo. Graças a Deus, vocês bem sabem, até hoje, tudo que a autoridade nacional falou, a gente estava fazendo corretamente e a gente já estava fazendo bem mais, inclusive, né? Isso aí, Evandro, bem lembrado. É isso, moçada? É isso. Nossa, mesmo. Parabéns, gente. Adorei bastante a conversa conteúdo. De hoje. Sim. É como eu falei, mais do que a gente está trabalhando com isso. É verdade. Beleza? Quem estiver nos assistindo, muito obrigada mais uma vez. Continuem comentando e curtindo e compartilhando. A gente está aqui no Instagram, está no canal do YouTube, em todas as redes sociais, no LinkedIn. De todos nós, Evandro Matsumoto, Elisânia Fornali, Thaís Ramos Porlim, Paula Ferraz, Amanda Mello e Letícia Galli, e eu, Liliana Bortolini. Nos vemos na próxima semana. Falou. Obrigada, pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau, gente.